Meu nome é Helena, tenho 68 anos e por muito tempo acreditei que o amor de uma mãe era o abrigo mais seguro do mundo. Eu achava que, se eu desse tudo, um dia receberia de volta o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Mas descobri, da forma mais dolorosa possível, que o amor, quando não é recíproco, pode se transformar em um espelho rachado. Quanto mais você tenta se ver, mais se corta. Naquela noite, o cheiro do frango assado enchia a casa. O mesmo frango que eu preparava todos os domingos, desde que Clara era menina. O riso dos meus netos ecoava pela sala, e por um instante eu acreditei que tudo ainda estava bem. Mas não estava. Clara, minha única filha, sentou-se à mesa sem sequer me olhar. O marido dela, Daniel, falava ao celular e os meninos mexiam no tablet. Apenas eu tentava manter aquele pequeno ritual de família vivo. Sirvam-se, meus amores. Fiz o purê do jeitinho que vocês gostam, disse, tentando soar alegre. Ela olhou de relance, quase impaciente. Mãe, a senhora precisa entender que não dá mais para continuar assim. A frase caiu como uma pedra no prato. Assim como, filha, ela limpou a boca com o guardanapo, respirou fundo e disse, olhando diretamente para mim, morando sozinha. Por um segundo achei que tivesse ouvido errado, mas o olhar dela confirmava. Eu sempre morei sozinha, Clara, desde que seu pai partiu. O que tem de errado nisso? Ela hesitou, trocou olhares com o marido e soltou, como quem tira um peso do peito. A senhora devia considerar ir para um asilo. O tempo parou. O som dos talheres cessou. Os meninos me olharam, curiosos. Meu coração começou a bater tão alto que podia ser ouvido. Um asilo? Repeti, incrédula. Você está dizendo que quer me colocar num asilo? Ela tentou disfarçar, forçando um tom doce. Não é assim, mãe. É pro seu bem. A senhora vive sozinha. Pode cair, pode esquecer o gás aberto. Mas eu só conseguia ouvir a palavra asilo ecoando dentro da minha cabeça. Meu genro pigarreou, desconfortável. Os netos abaixaram a cabeça. E eu senti um nó se formar no peito. Depois de tudo o que vivi, depois de criar aquela menina sozinha, de trabalhar dobrado, de me privar de sonhos para que ela tivesse os dela. Era isso o que ela achava que eu merecia? Aquela noite foi longa. Quando eles foram embora, a casa ficou tão silenciosa que parecia respirar comigo. Sentei na beira da cama, olhei para o espelho e quase não me reconheci. Os olhos fundos, o cabelo grisalho, as mãos marcadas pelo tempo. Mas o que mais doía não era o envelhecimento, era a solidão. Peguei um porta-retrato antigo. Clara tinha uns 8 anos, estava com o rosto sujo de bolo e sorria para mim com aquele amor puro que só uma criança sente. Passei os dedos pela foto e sussurrei. Onde foi que eu te perdi, minha filha? Nos dias seguintes, ela insistiu. Ligava cedo, perguntava se eu tinha tomado meus remédios, se tinha comido, se estava dormindo bem. Mas a voz dela não era de preocupação, era de vigilância. A cada ligação vinha uma sugestão diferente. Tem um lar ótimo na cidade vizinha. Lá tem enfermeiras, tem jardim. É para a senhora ter companhia. Companhia? Eu queria a companhia dela. Mas Clara parecia ter pressa de se livrar de mim. Até que um dia, ela veio me visitar com um envelope na mão. Mãe, dá uma olhada. Trouxe umas opções. Abri e vi fotos de corredores brancos, quartos pequenos, janelas com grades, idosos sentados em círculo, olhando para o nada. Senti o estômago embrulhar. Clara, eu ainda não morri. Ela revirou os olhos. Mãe, não fala assim. Eu só quero te ajudar. Ajudar ou se livrar. O silêncio dela respondeu por si. Naquela semana, comecei a perceber pequenos gestos. Ela evitava me abraçar. Falava rápido, como quem quer encerrar logo a conversa. E um dia, quando fui visitar a casa dela, percebi que uma gaveta estava trancada. Nunca tinha visto aquilo antes, mas foi uma conversa com a vizinha que me abriu os olhos. Era uma quinta-feira, fim da tarde. Dona Lúcia, minha vizinha há mais de 20 anos, apareceu no portão. O rosto pálido, os olhos inquietos. Helena, eu não queria me meter, mas acho que você precisa saber. Saber o quê, Lúcia? Eu vi sua filha e o marido dela no cartório hoje. Eles estavam perguntando sobre transferência de propriedade. Transferência de quê? Da casa. A sua casa. Senti o chão sumir. O ar me faltou. Como assim, minha casa? Eles disseram que era da mãe, mas que pretendiam resolver logo. Eu achei estranho.
A voz dela foi ficando distante. Sentei na escada, sem forças. Então era isso. O asilo era só o primeiro passo. Eles queriam a casa onde Clara nasceu, a casa onde enterrei meu marido. Aquela noite, não dormi. Peguei meus documentos, o testamento que meu marido deixara, as escrituras. Tudo ainda estava em meu nome. Mas e se ela falsificasse algo? E se me fizesse assinar algum papel sem perceber? Fiquei em alerta. Passei a trancar tudo. Escondi os documentos no fundo do armário, dentro de uma caixa de sapatos antiga. E chorei. Chorei como uma criança, porque a pior dor não é perder alguém, é perder o amor que você acreditava eterno. No domingo seguinte, ela apareceu. Chegou com um buquê de flores. Falava alto, sorria demais. Tudo nela parecia ensaiado. Mãe, trouxe essas flores para a senhora. São margaridas, as que a senhora ama. Olhei para ela e respondi calmamente. Obrigada, Clara. Quer um café? Enquanto ela falava sobre banalidades, percebi que os olhos dela percorriam a casa. Paravam nas gavetas, nos móveis, nas pastas. De repente, soltou. Mãe, eu preciso de uma cópia dos documentos da casa. É para resolver umas pendências do IPTU. Meu coração disparou. Do IPTU, Clara? Ou do cartório? Ela empalideceu. Como assim, mãe? A dona Lúcia me contou que te viu lá. Silêncio. Ela ficou parada por alguns segundos. Depois suspirou e disse com frieza. A senhora não entende nada. Virou as costas e saiu, batendo a porta. Fiquei ali, parada, ouvindo o som dos passos se afastando. E pela primeira vez, senti medo da minha própria filha. Naquela madrugada, o telefone tocou. Olhei o relógio, 2h47 da manhã. Meu coração gelou. Atendi. Do outro lado, uma voz desconhecida perguntou. A senhora é a mãe de Clara Mendes? Sim. Quem fala? Houve um silêncio pesado. Depois, a voz continuou. Precisamos que a senhora venha imediatamente ao Hospital Central. Senti um arrepio subir pela espinha. O que aconteceu? É sobre sua filha e o marido dela. Houve um acidente. O telefone quase caiu da minha mão. Meu corpo inteiro tremia. Peguei o casaco e saí como estava, de chinelos, o cabelo solto, o rosto pálido. O céu ainda estava escuro. As ruas, vazias. O som dos meus passos parecia o de alguém que caminha para o fim de uma vida. Cheguei ao hospital com o coração em pedaços. O segurança perguntou meu nome, depois chamou uma enfermeira. Ela me olhou com pena, e esse olhar eu nunca vou esquecer. Eles estão na sala de observação, disse. A senhora pode entrar. Entrei, e o que vi me fez sentir tudo: medo, culpa, raiva, amor ao mesmo tempo. Clara estava deitada, pálida, um corte profundo na testa. Daniel, o marido, dormia ao lado, com o braço engessado. O médico me explicou. Foi um acidente de carro. Parece que perderam o controle na estrada. Meu corpo desabou. Naquele instante, toda a dor, toda a raiva, todo o ressentimento desapareceram. Tudo o que restou foi o amor de mãe. Peguei a mão dela e sussurrei. Eu tô aqui, filha. Ela abriu os olhos devagar. Olhou para mim com lágrimas. Mãe, me perdoa. E antes que eu pudesse responder, o monitor apitou. O médico correu. As enfermeiras entraram. E eu fiquei ali, congelada, com o som dos aparelhos ecoando na alma. Quando o telefone tocou naquela madrugada, todos ficaram pálidos. Mas eu já sabia. Sabia que aquele toque era o início do fim de tudo o que eu um dia chamei de lar. E o pior ainda estava por vir. Porque o que descobri depois daquele hospital foi muito mais cruel do que a palavra asilo. Quando acordei, o sol já atravessava as janelas brancas do hospital. Eu não sabia quanto tempo tinha passado. Só sabia que minha alma pesava como chumbo. O som dos aparelhos, o cheiro de álcool, o frio do chão. Tudo me parecia distante, como se eu estivesse dentro de um sonho ruim do qual não conseguia acordar. Clara estava em coma. Daniel, com o braço engessado, dormia na poltrona, com olheiras fundas e um ar de culpa que não me enganava. A enfermeira entrou devagar, me trouxe um café fraco e perguntou se eu queria descansar um pouco. Mas como alguém descansa quando o coração não sabe mais o que sentir? Olhei para minha filha, os fios do cabelo colados na testa, o rosto machucado, e pensei em tudo o que dissemos uma à outra. As palavras cortantes, a raiva, o orgulho, e agora
O silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas que nunca mais poderiam ser ditas. Clara, por que você fez isso comigo? Murmurei, tocando a mão dela. Por que me machucou desse jeito? Não obtive resposta. Só o bip constante da máquina me lembrava que ela ainda estava ali, entre a vida e a morte. Os dias se arrastaram. O hospital virou minha casa. Eu ficava sentada na cadeira de plástico, de frente para a cama dela, contando os segundos. De vez em quando, alguém da família vinha me visitar, uma cunhada distante, uma vizinha curiosa, mas ninguém ficava muito tempo. Daniel, o genro, evitava meus olhos. Falava baixo com os médicos, saía para atender ligações misteriosas e voltava diferente, nervoso. Algo naquele homem não me inspirava confiança. Um dia, decidi segui-lo discretamente até o corredor. Ele falava ao telefone, encostado na parede, de costas para mim. A voz dele era baixa, mas o suficiente para eu ouvir um trecho. Não, ainda não morreu. Sim, ela precisa assinar os papéis antes. Senti o corpo gelar, a perna falhou. Apoiei-me na parede tentando entender o que ele dizia. Eu sei que é arriscado, mas se ela acordar, tudo vai por água abaixo. O sangue subiu à cabeça. Voltei para o quarto, trêmula, tentando disfarçar. Então era isso. Eles estavam tramando algo. E Clara, mesmo inconsciente, fazia parte de um plano que talvez nem ela entendesse por completo. Naquela noite, o médico me chamou para conversar. O rosto dele era grave. Dona Helena, sua filha está estável, mas o coma pode durar dias, talvez semanas. O importante agora é a senhora descansar. Assenti, mas por dentro algo gritava. Descansar? Como descansar com tanta sombra em volta? Voltei ao quarto e fiquei observando Daniel. Ele fingia dormir, mas os dedos mexiam o tempo todo, impacientes. Perto dele, uma pasta preta, semi-aberta. Algo dentro de mim dizia que ali havia respostas. Esperei o barulho da respiração dele ficar mais profundo. Depois me levantei, em silêncio. Peguei a pasta. Abri devagar. Papéis. Muitos papéis. E entre eles, uma procuração. No topo, o nome. Helena Duarte Mendes. O meu nome. E abaixo, uma assinatura, idêntica à minha. Mas eu nunca tinha assinado aquilo. Senti o coração disparar. As letras tremiam diante dos meus olhos. Era uma autorização de transferência da casa para o nome de Daniel e Clara. Um golpe. Eles planejavam me internar, me tirar de cena e assinar a venda da casa. E agora, com ela inconsciente, só restava ele para concluir o plano. Mas havia algo que ele não sabia. Eu tinha descoberto tudo. Passei a madrugada acordada, sentada ao lado da cama da minha filha, segurando aquele papel nas mãos. Olhei para ela e chorei, não só pela dor do que estavam me fazendo, mas por perceber o quanto o amor pode cegar. Criei Clara para ser boa, para ser justa. Como ela pôde se perder tanto? Em que momento o dinheiro, o conforto, o marido dela se tornaram mais importantes do que a própria mãe? Quando o relógio marcou 5 da manhã, tomei uma decisão. Eu não seria mais a vítima dessa história. Peguei o documento, dobrei cuidadosamente e o escondi dentro da bolsa. Quando Daniel acordou, fingi normalidade. Quer um café? Perguntei. Quero, obrigado. Ele tentou sorrir, mas o olhar denunciava. Culpa, medo e algo mais. Talvez desespero. Enquanto ele bebia o café, eu olhava para ele e pensava, você não imagina o que eu sei. 2 dias depois, Clara finalmente deu o primeiro sinal. Movimentou a mão. Os olhos piscaram. Chamei a enfermeira e ela correu para avisar o médico. Fiquei ao lado dela, segurando a mão, rezando em silêncio. Acorda, minha filha. Por favor, acorda. O médico chegou, verificou os sinais e disse que era um bom indício, mas Clara ainda parecia perdida entre 2 mundos. Daniel, no entanto, ficou nervoso, muito. Saiu do quarto e voltou minutos depois, dizendo que precisava resolver uns papéis e que voltava logo. Desconfiada, decidi segui-lo novamente. Ele foi até a recepção, pegou o celular e começou a falar com alguém. A voz era tensa, irritada. Ela tá acordando. Sim, mas não lembra de nada. Ainda dá tempo de registrar a assinatura. O sangue subiu à cabeça. Corri para o quarto, fechei a porta e sentei ao lado de Clara. Ela abriu os olhos devagar, olhou para mim confusa. Mãe? As lágrimas vieram sem aviso. Tô aqui, meu amor. Tô aqui. Ela tentou sorrir,
mas a dor era visível. O que aconteceu? Um acidente, filha, mas você tá viva, graças a Deus. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então perguntou com voz fraca: O Daniel, tá bem? Meu coração Mesmo apertou. depois de tudo, ela ainda se preocupava com ele. Tá sim, menti. Só machucou o braço. Ela respirou fundo, fechou os olhos novamente. E eu, pela primeira vez, senti que ainda havia esperança. Se ela acordasse por completo, eu teria alguém para me ouvir. Alguém para confirmar o que eu descobrira. Mas o que eu não sabia é que o perigo estava muito mais perto do que eu imaginava. Porque naquela mesma noite, enquanto eu dormia numa cadeira, alguém entrou no quarto. Alguém que não era médico, nem enfermeiro. E quando acordei, o documento que eu havia escondido havia desaparecido. O som que me acordou foi um estalo seco, como o de uma porta batendo devagar. Abri os olhos no escuro. O quarto de hospital estava quase totalmente apagado, iluminado apenas pelo piscar do monitor cardíaco. Por um segundo, achei que tivesse sonhado, até notar que minha bolsa, que sempre deixava debaixo da cadeira, estava aberta. O coração começou a bater descompassado. Revirei tudo: o lenço, a carteira, o terço, as fotos. O envelope com a procuração falsificada havia desaparecido. Olhei em volta, o corredor vazio, o ar pesado. Corri até a recepção. A enfermeira me olhou, assustada. Alguém entrou no quarto 214? Perguntei. Só a equipe de plantão, dona Helena. Tem certeza? Ela folheou a prancheta. Ninguém registrou entrada. Meu corpo inteiro tremeu. Voltei para o quarto, fechei a porta, encostei a cabeça na parede. Daniel estava dormindo na poltrona, o rosto virado para o outro lado. E naquele instante tive a certeza. Foi ele. A manhã chegou fria e úmida. Fingi normalidade. Fiz questão de ir até a cafeteria do hospital, comprar café, cumprimentar as enfermeiras, sorrir. Mas por dentro eu era um vulcão prestes a explodir. Voltei para o quarto com 2 copos de café e o encarei. Dormiu bem, Daniel? Mais ou menos. E a senhora? Também. Só que alguém mexeu nas minhas coisas esta noite. Ele levantou a cabeça devagar. Como assim? Sumiu um documento importante. O olhar dele vacilou por meio segundo. Só meio segundo. Mas foi o suficiente. Deve ter caído. Pode ser. Respondi, fingindo acreditar. Vou procurar. Mas dentro de mim, eu já tinha tomado a decisão. Não esperaria mais. Eu iria até o cartório pessoalmente. Ia descobrir o que ele estava tentando registrar. Esperei Clara dormir e desci até o ponto de ônibus em frente ao hospital. O céu estava nublado. O vento frio batia no rosto e me fazia lembrar de tempos antigos, quando eu ia trabalhar de madrugada para garantir o leite da minha filha. A cada quilômetro, minha raiva virava coragem. Quando cheguei ao cartório, o mesmo onde Dona Lúcia dissera tê-los visto, o atendente me reconheceu. A senhora é a Dona Helena Duarte, não é? Sou sim. Ele folheou um livro grosso, depois puxou uma pasta. Seu genro esteve aqui ontem à noite. Disse que a senhora havia assinado a transferência da casa, mas que faltava reconhecer firma. Senti o chão sumir. E vocês aceitaram isso? Não, claro que não. Faltava a presença da senhora. Ele insistiu, mas sem assinatura reconhecida, não há o que fazer. Respirei fundo. A raiva deu lugar a uma sensação mais perigosa, o medo de até onde ele iria. Voltei correndo ao hospital. No caminho, pensei em ligar para a polícia, mas uma voz dentro de mim dizia para esperar. Eu precisava de provas. Se eu denunciasse agora, ele poderia alegar confusão, idade, histeria. Já vi isso acontecer. Quando entrei no quarto, ele estava lá e falava novamente ao telefone. Ela foi ao cartório. Não, ainda não conseguiu nada. Calma. Fechei a porta atrás de mim. Falando com quem, Daniel? Ele se virou surpreso. Com o advogado. Questões do seguro do carro. Entendo. Fui até a janela e encostei as mãos no parapeito. Curioso, fui ao cartório agora mesmo. O rapaz disse que o senhor apareceu lá tentando transferir a casa. Silêncio. Quer me explicar isso? Ele tentou rir. A senhora está enganada. Dei um passo à frente. Enganada? A senhora idosa que o senhor quer trancar num asilo é também analfabeta, é isso? A voz saiu firme, alta, vibrando no peito. Ele empalideceu. Eu só queria ajudar Clara. Ajudar? Roubar a própria sogra é ajudar? Ele não respondeu.
apenas pegou o casaco e saiu apressado. Fiquei ali, tremendo, sentindo o coração bater como um tambor. Pela primeira vez, não era mais medo, era força. Nos dias seguintes, Daniel quase não apareceu. Clara melhorava devagar, abrindo os olhos por mais tempo, tentando lembrar do acidente. Uma manhã, ela segurou minha mão e perguntou: "Mãe, o Daniel veio?" "Não hoje, filha." "Estranho. Antes do acidente ele estava tão nervoso. Falava de dinheiro, de resolver papéis. Eu disse que queria esperar, mas ele ficou bravo." Minha garganta travou. "Do que você está falando, Clara?" "Ele queria vender a casa. Disse que assim poderíamos mudar para perto da praia." "Eu não queria, mãe, juro." As lágrimas vieram sozinhas. "Meu amor, eu só fui com ele ao cartório porque ele disse que era para ver umas taxas. Eu não sabia de nada. A dor que senti não era mais raiva. Era um alívio triste. Minha filha estava voltando para mim, e ela não era o monstro que eu temi. Mas se ela não sabia, então o culpado era apenas um, Daniel." No final daquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Era o próprio Daniel. A voz dele soava tensa. "Dona Helena, precisamos conversar. Sozinhos. Sobre o quê?" "Sobre o que a senhora pensa que sabe. Se quiser conversar, venha ao hospital." "Não, precisa ser em outro lugar. A senhora não quer que Clara escute certas coisas." Meu coração apertou. "Onde?" "No estacionamento do hospital. Daqui a 1 hora." O telefone desligou. Fiquei imóvel por alguns segundos, pensando se deveria ir. Tudo em mim dizia que era uma armadilha, mas algo mais forte falou mais alto. Eu precisava encarar. O vento da noite batia forte quando descia as escadas. As luzes do estacionamento refletiam no chão molhado. Olhei em volta. Vazio. Até que vi o carro dele, estacionado no canto. As janelas fechadas, o motor desligado. Aproximei-me devagar. "Daniel?" Nenhuma resposta. Dei a volta no carro. A porta do motorista estava destrancada. Puxei devagar. Dentro, ele estava caído sobre o volante. Um filete de sangue escorria pelo canto da boca. Soltei um grito. As luzes do hospital se acenderam. Enfermeiros correram. Alguém chamou a segurança. Eu só conseguia repetir: "Meu Deus! O que foi que você fez, Daniel?" Mas ele não respondeu, porque estava morto. A polícia chegou minutos depois. Perguntas, anotações, flashes. Levaram meu depoimento, vasculharam o carro. Encontraram uma pasta no banco do passageiro, a mesma que eu vira dias antes. Dentro dela, documentos falsificados, cheques, uma lista de propriedades e no topo um nome desconhecido: Miguel Ramos. O detetive folheou e murmurou: "Parece que o genro da senhora estava envolvido com gente perigosa." Eu só consegui sentar no meio-fio, o coração disparado, a alma vazia. E naquele instante, percebi. O telefone daquela madrugada, o acidente, a pressa em vender a casa, tudo fazia parte de algo muito maior. Mas ainda faltava entender o principal. Por que Clara também ficou ferida? E a resposta viria de uma ligação que mudaria tudo outra vez. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal, isso ajuda muito. Meu nome é Helena e a madrugada depois da morte de Daniel parecia não ter fim. O corredor do hospital cheirava a desinfetante e chuva. As luzes azuis piscavam como olhos cansados e eu caminhava em silêncio, levando um copo de água para minha filha. Clara dormia leve, como quem flutua sobre um lago escuro. A testa ainda marcada pelo corte, os dedos frios, o peito subindo e descendo num ritmo que me mantinha de pé. Eu repetia para mim mesma que iria protegê-la, que não deixaria ninguém encostar mais um dedo nela, que não iriam roubar a nossa casa nem a nossa paz. Eu acreditava nisso com a ferocidade de uma mãe que perdeu o medo. O detetive que cuidava do caso de Daniel tinha nome de pedra. Era um homem de voz baixa, barba por fazer, olhar que lia por dentro. Ele me perguntou se eu sabia quem era Miguel Ramos. Eu disse que não. Ele anotou algo no bloco e me explicou que o nome estava em muitos papéis encontrados no carro. Cheques, contratos, uma lista de imóveis. Tudo parecia uma rede armada para sugar os descuidados, e o fio central conduzia a esse homem. O detetive disse que voltaria pela manhã, que precisava cruzar dados, que talvez a morte de Daniel não tivesse sido apenas azar. Eu assenti, mas por dentro um sino batia. Azar não explica pressa, não explica medo, não explica a tentativa de me apagar.
Voltei para o quarto de Clara quando a claridade do amanhecer começou a empurrar as sombras pelas paredes. Dona Lúcia, a vizinha, apareceu com um saco de pães quentes e olhos marejados. Ela me abraçou sem pressa, como quem costura uma roupa velha com pontos pequenos. Perguntou baixinho se precisava de algo e eu respondi que precisava de coragem. Ela sorriu triste e ficou ali, sentada, como uma sentinela. O dia nasceu inteiro e ficou parado do lado de fora do vidro, esperando que a vida recomeçasse por dentro do quarto. Pouco depois das 9, Clara abriu os olhos, me olhou como criança que acorda de pesadelo. Já não havia torpor, havia espanto. Mãe, ela disse, e a voz partiu um pedaço do meu peito. Estou aqui, minha filha. Ela pediu água, ergueu-se um pouco, respirou como quem volta da profundidade. E então a pergunta que eu temia: onde está o Daniel? Eu respirei fundo, segurei a mão dela e disse a verdade. Houve um silêncio de igreja vazia. Ela não chorou, não naquele instante. O rosto dela ficou branco, a boca trêmula, os olhos fixos em algum lugar além da janela. Depois as lágrimas vieram, não como tempestade, mas como um fio de rio que nunca mais seca. Mãe, eu não queria isso, ela disse. Eu sei, eu respondi. E quando eu disse eu sei, me dei conta de que, apesar de tudo, eu sabia mesmo. Minha filha estava voltando. O telefone fixo do quarto tocou pela primeira vez às 10h20. Campainha curta, fria, metálica. Eu me levantei, atendi. Uma voz masculina, arranhada, perguntou por Clara. Quem fala? Do outro lado, silêncio. Depois o som grave de quem fuma há anos. Diga a ela que os prazos não mudaram. Diga a ela que o morto não paga, a viúva paga. Eu travei. Quem é você? Riso curto. Seu nome não importa. O que importa é que o combinado continua. 30 dias. Depois disso, a casa vai para o leilão e vocês perdem tudo. O clique final soou como porta de cela. Encarei minha filha. Ela tinha ouvido apenas meu lado da conversa, mas o rosto dizia que compreendia o risco sem precisar das palavras. Que combinado é esse, Clara? Ela tocou a cicatriz, olhou para as próprias mãos, e o que veio a seguir foi um punhado de verdade, cru, pesado, necessário. Daniel estava endividado até o pescoço. Havia perdido dinheiro em investimentos fáceis, tinha se metido com um homem que prometia multiplicar valores e devolver com juros. Quando a corda apertou, ele ofereceu o que não era dele, a nossa casa. Ele disse para Clara que era por pouco tempo, que depois eles comprariam algo na praia, que tudo ficaria melhor. Ele garantia que eu seria feliz num lugar com cuidados. Ela me contou com a voz de quem pede perdão. Eu quis acreditar que era só para resolver. Eu quis acreditar que ele não estava me traindo. Eu quis acreditar que não estava traindo você. Eu ouvi sem interromper, cada frase atravessando a pele como agulha fria. Havia culpa no rosto dela, mas havia também uma coisa boa que eu não via há anos. Havia verdade. Quando ela terminou, eu respirei como quem depois de muito tempo volta a respirar. A verdade pesa, mas sustenta. Eu disse a ela que o medo alimenta monstros e que chegou a hora de apagar as luzes do quarto. Nós duas, sem desviar os olhos. Pedi ao detetive para voltar imediatamente. Ele chegou com a mesma barba cansada e uma pasta fina. O telefone tocou pela segunda vez, como se adivinhasse a presença da lei. O detetive fez um gesto para que eu colocasse no viva-voz. Atendi. Voz arranhada de novo. 30 dias, dona Clara. A viúva paga as dívidas do morto. O detetive não disse seu nome. Perguntou com calma o que exatamente estava sendo cobrado. Houve uma pausa. Depois o riso sem humor. Vocês querem fingir que não sabem de nada, Daniel assinou. Vocês usufruíram. Agora é pagar. O detetive perguntou qual era o contrato, qual valor, qual garantia. Do outro lado, impaciência. 200 mil, contrato de repasse, garantia parcial, com promessa de venda judicial se não houver pagamento. E mais um recado: se tentarem espernear, eu conheço cada passo de vocês. Eu sei a rua, eu sei a rotina, eu sei a janela que fica aberta. O silêncio ficou duro como pedra. O detetive encerrou, dizendo que qualquer ameaça seria acrescentada ao inquérito e que a partir daquele momento todas as ligações seriam gravadas. O homem sorriu do outro lado. Gravem. Gosto da minha voz. O clique final brilhou no ar como lâmina.
O detetive pediu que eu descrevesse Miguel Ramos. Eu disse que nunca o vi. Ele apontou para a pasta. Talvez veja hoje. Ele explicou que Miguel era um atravessador, que reinventava contratos velhos, que fazia renda com desespero alheio, que usava nomes de terceiros, que borrava trilhas. Ele pediu para eu respirar e não agir sozinha. Eu prometi. Do lado de dentro, porém, algo já havia escolhido outro caminho. Não por teimosia, por instinto. Mãe que fica esperando perde filho na esquina. A metade do dia passou como sombra. Clara escreveu uma carta curta à mão, pedindo desculpas a mim por ter duvidado do meu amor e por ter aceitado caminhar na beira do abismo. Ela disse palavras que eu guardei dobradas dentro do sutiã. Eu não te quis num asilo, mãe. Eu quis que alguém me dissesse que estava tudo bem errar, e escolhi a pessoa errada. Eu beijei a testa dela e disse que ia buscar um café. Na verdade, eu ia buscar fôlego. Fui até a capela do hospital, pequena, silenciosa, com bancos gastos e crucifixo simples. Sentei e falei com Deus sem floreio. Eu não estou pedindo um milagre, estou pedindo olhos limpos. Se o Senhor me der olhos limpos, eu faço o resto. Quando voltei para o quarto, Dona Lúcia me esperava com a expressão de quem tem notícia. A irmã dela trabalhava num escritório de registro e tinha visto papéis antigos assinados por Miguel. Ela dizia que o nome dele aparecia sempre colado ao de uma mulher chamada Dalila. Compravam dívidas baratas, empurravam contratos pela goela das pessoas, arrancavam o que podiam com a pressa dos desesperados. Eu agradeci e anotei o nome, Dalila. Guardei comigo como quem guarda uma faca na manga. O detetive voltou no fim da tarde com 2 informações novas. A perícia no carro de Daniel indicava que alguém mexera no freio dias antes, e as câmeras do estacionamento na noite de sua morte mostravam uma sombra perto do veículo minutos antes de eu encontrá-lo. O rosto não aparecia. A altura, sim. Era a altura de um homem magro. O detetive achava que a morte de Daniel interessava a alguém que precisava acelerar a cobrança. Um morto não assina nada, ele disse, imitando a frase da ligação, o que significa que alguém precisava que Clara assumisse a dívida, ou que eu cedesse a casa sem barulho. Eu perguntei se era esse Miguel. O detetive respondeu que alguém como ele não sujava as mãos. Pessoas assim contratam mãos sujas, mãos que sabem desaparecer. Clara quis se levantar. A médica proibiu. O corpo ainda estava fraco. O rosto dela se contraiu num misto de raiva e impotência. Eu reconheci aquele fogo. Era o fogo da minha juventude quando enfrentava fila de ônibus, xingamento de chefe e aluguel atrasado. Eu disse a ela que a força não nasce do grito. A força nasce do foco. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde o acidente, me olhou como quem pede um papel. Eu quero consertar o que eu quebrei. Eu respondi que consertar começa com não esconder. À noite, o telefone tocou pela 3ª vez. A campainha já me cortava pelo som. O detetive estava conosco. Pediu silêncio e acenou para que eu atendesse. Eu atendi e coloquei no viva voz. A voz arranhada veio mais próxima, como se estivesse parado no corredor. Vocês estão no Hospital 3, Andar 2, Quarto 214. Os vidros são velhos. Vocês acham mesmo que a polícia vai dormir aí com vocês? A minha mão tremeu, mas eu não abaixei o volume. O detetive falou firme. Isso é ameaça. A ligação está rastreada. O homem ignorou. 200 mil, em 30 dias. E eu sou um homem bom. Não cobro juros. Só cobro respeito. Eu quis responder. O detetive me segurou com os olhos. Ele perguntou o que acontecia se não pagássemos. O homem gargalhou. A casa de vocês vai a leilão pelo dobro do barulho. E se tentarem impedir, vocês vão descobrir que o susto de hoje é carinho. O detetive cortou a ligação. Anotou horários, pediu as gravações à operadora, chamou reforço para o corredor, pediu que trancássemos a janela. Fez o que podia. E eu? Eu fiz o que sabia. Olhei para Clara e prometi sem palavras que não haveria leilão nenhum. Na manhã seguinte, eu fui para casa. Precisava tomar banho de água quente, trocar de roupa, pegar documentos. Quando cheguei, a porta estava exatamente como deixei. 3 voltas de chave,
a corrente, o sino pequeno que instalei depois que fiquei viúva. O cheiro da minha casa me abraçou, cheiro de madeira antiga e café adormecido na lata. Eu subi as escadas devagar. Tirei os sapatos para não acordar memórias. Fui direto ao quarto. Abri a caixa de sapatos onde escondi as escrituras, as fotos, a carta do meu marido. Toquei cada papel como quem acaricia rosto. Era tudo meu e era tudo da minha história. Eu pensei no que seria preciso fazer. Pensei em vender algo que não me doesse. Pensei no colar de pérolas da minha mãe. Pensei em pedir ajuda a um primo distante. Pensei em tudo isso e, pela primeira vez, pensei em mim. Eu não ia entregar a casa. Eu não ia entregar a vida. O telefone da sala tocou. O som se espalhou pela casa vazia como uma chamada para a batalha. Atendi. A voz do outro lado não era a de Miguel. Era uma voz de mulher, firme, calma, fria. Você é Helena. Eu disse que sim. A mulher disse que me conhecia sem me conhecer, porque conhecia a minha filha por tabela. Ela disse o próprio nome, Dalila. O ar do corredor parou. Eu não respirei. Ela falou como quem oferece chá. Venha conversar comigo, hoje, às 4. Eu quero lhe poupar sofrimento. Eu perguntei onde. Ela disse o nome de uma rua que eu não pisava desde jovem. Rua de salão antigo, de pastel na esquina, de bar com mesa de madeira sob sombra de ipê. Eu respondi que não ia a lugar nenhum. Ela riu. Vai sim, porque você quer entender. E porque eu quero lhe mostrar algo que muda tudo. Desligou sem pressa. Eu fechei as janelas, desliguei o gás, reforcei o cadeado. No caminho de volta ao hospital, passei na igreja outra vez e mergulhei as mãos na água benta. Eu disse a Deus o mesmo que disse da outra vez, olhos limpos. Nada além disso. Entrei no quarto de Clara e lhe contei sobre a ligação de Dalila. Ela queria me poupar, eu disse. Ironia do destino. Clara ficou tensa. Não, mãe, eles querem ver o quanto podem nos dobrar. O detetive chegou no meio da nossa conversa. Eu contei a ele, e ele respondeu o que eu já sabia. Não vá. Então ele respirou e propôs outra coisa. Vamos juntos, sem alarde. Eu fico na mesa ao lado. Você fala, eu escuto. Se for armadilha, a armadilha engole os dentes. Às 4 horas o sol ainda queimava a calçada. Eu entrei na lanchonete com as pernas firmes e as mãos frias. O detetive já estava posicionado algumas mesas atrás, jornal aberto, copo de suco pela metade. Sentei e esperei. Dalila chegou pontual. Cabelo preso, brincos pequenos, perfume discreto, vestido cinza que não chamava atenção. O tipo de pessoa que passa por você como vento. Ela sorriu com os olhos, não com a boca. Pediu um café curto e começou a falar como quem desfia um rosário de aço. Daniel devorava dinheiro desde antes de se casar. Ele tinha um talento raro para convencer, outro mais raro para se convencer. Ele devia a gente, devia a outros, devia a si mesmo. Miguel ofereceu saídas, e ele aceitou como quem aceita a água no deserto. A primeira parcela veio de um empréstimo comum, a segunda de um terceiro nome, a terceira de uma promessa de venda. Depois disso, o castelo de cartas começou a cair. Ele ofereceu a casa de vocês, não como garantia, como prêmio. Nós não queríamos a casa, queríamos o pagamento, mas o morto atrapalhou. Você sabe, Helena, morto atrapalha assinatura. E viúva não assina por morto sem querer, por isso eu liguei. Eu não ligo para brigar, eu ligo para negociar. Eu senti o gosto do café, amargo como notícia ruim. Negociar o quê? Os olhos dela brilharam uma vez. 3 caminhos. Vocês pagam tudo em 30 dias. Vocês pagam metade em 15 e o resto em 90 com acréscimo mínimo. Ou vocês não pagam. Nesse caso, a casa entra na conversa. Eu pedi que ela repetisse. Ela repetiu sem tropeço, como quem recita verso. Eu perguntei como alguém que não tem título nenhum sobre minha casa ousa colocá-la numa conversa. Ela sorriu. O mundo não anda com títulos, anda com medo. E você tem medo, Helena. Não minta para mim. Eu respondi que o medo me visita, mas não dorme na minha cama. Ela inclinou o corpo e tirou da bolsa um envelope. Empurrou devagar pela mesa. Eu olhei para o detetive de relance. Abri o envelope. Havia fotografias. Minha neta no colégio, meu neto na aula de natação, Clara na janela do hospital, eu na porta da igreja. Cada foto tinha data, hora, luz diferente. A mensagem era clara. Eles nos observavam. Senti o estômago revirar, mas não desviei os olhos. Dalila não piscou. Eu não faço ameaças. Eu proponho acordos.
Meu trabalho é simples. Eu evito tragédias. O seu também pode ser simples. Você entrega a casa com calma. Fica com um valor suficiente para viver em um lugar confortável. Sua filha cuida de você sem peso. Nosso problema acaba. A palavra asilo começou a zumbir no meu ouvido como mosca. Eu sorri sem alegria. Você tem filhos, Dalila? Ela demorou 3 segundos para responder. Não. Então você não sabe do que eu sou feita. Eu fechei o envelope, devolvi para ela e me levantei. Dalila manteve o sorriso de papel. Dê sua resposta até sexta. Eu disse a ela que minha resposta cabia numa única frase. Eu não vou entregar a vida que construí. Ela inclinou a cabeça. O mundo cobra caro das mulheres que escolhem lutar. Eu disse que o mundo sempre cobrou caro de mim. Saí. Ela não se mexeu. Parecia satisfeita com o jogo aberto. O detetive levantou uma mesa depois, me alcançou na calçada, perguntou se eu estava bem. Eu respondi que estava feita de vidro temperado. Ele riu pela primeira vez. Disse que vidro temperado vira faca quando se quebra. No caminho de volta, comprei pão, maçã, um suco para Clara. Queria levar coisas simples, coisas que lembram casa. Na porta do hospital, o segurança me chamou pelo nome e me entregou um envelope pardo que havia chegado para mim, sem remetente, sem selo de cidade. Subi o elevador sentindo que aquele envelope pesava mais do que parecia. Abri no corredor antes de entrar no quarto. Havia dentro um contrato de confissão de dívida com a assinatura de Clara falsificada e minha assinatura imitada com perfeição. Eu encostei as costas na parede. O corredor girou um pouco. Na última página, um bilhete feito com letras cortadas de revista. Mãe boa salva filha, sem fazer perguntas. Entrei no quarto sorrindo para não ferir. Clara percebeu de imediato que havia algo errado. Eu contei devagar. Mostrei o contrato. Ela ficou vermelha, depois branca, depois uma cor que eu não sei o nome. Pediu desculpas pela 1000ª vez. Eu disse a ela que desculpas não pagam contas, mas acertam o passo. O detetive chegou em seguida. Analisou linha por linha, apontou os erros minúsculos que denunciam uma falsificação cuidadosa demais. Ele fotografou tudo, pediu autorização para reter o original, saiu com pressa. 2 horas depois, ele voltou com o rosto tenso. O número de protocolo do cartório que aparecia no cabeçalho existia de verdade. Alguém dentro da máquina aceitava a graxa de gente como Miguel e Dalila. Isso ampliava o campo de batalha. Foi nesse momento, com Dona Lúcia sentada na poltrona, eu em pé junto à janela, Clara erguida no travesseiro, 2 enfermeiros passando no corredor e o detetive refazendo amarras, que o telefone do quarto tocou pela 4ª vez. Eu atendi no primeiro toque. Do outro lado, nenhuma voz arranhada, nenhum riso de cigarro. Uma voz nova, feminina, jovem, chorosa. Tia Helena. Meu sangue gelou. Era a filha de Daniel com a ex-mulher. Uma moça que aparecia pouco, mas que sempre me tratou com respeito. Ela mal respirava. Tia, eu não sei o que fazer. Eles vieram aqui. Eles disseram que meu pai deixou um caderno. Eles querem o caderno. Eu perguntei onde ela estava. Ela disse que estava na casa da mãe. Eu perguntei quem eram eles. Ela soluçou. Um homem alto, uma mulher de cabelo preso. Eu olhei para o detetive. Ele entendeu. Miguel e Dalila estavam fechando as portas. A voz da moça tremia como lâmina de grama ao vento. Eles disseram que sem o caderno ninguém fica em paz. Eu perguntei o que havia no caderno. Ela disse que não sabia. Eu me lembrei da pasta de Daniel, dos papéis, dos contratos. E então uma lembrança me puxou pelos cabelos. No domingo anterior ao acidente, Daniel havia ido à minha casa com uma desculpa qualquer. Ele tinha passado pelo meu quarto, tinha ido ao banheiro, tinha elogiado um móvel antigo que ficava na sala. Ele fizera carinho na madeira como quem procura um segredo. O caderno. Não na casa da ex-mulher. Na minha. O detetive olhou para mim e soube que eu tinha encontrado o eixo. Ele perguntou o que eu ia fazer. Eu respondi sem piscar. Buscar. Saímos do hospital com rapidez. O detetive disse que ia comigo. Eu não recusei. Pegamos o carro dele. O caminho até minha casa pareceu mais curto do que nunca. As sombras da tarde se deitavam nas ruas como cobertores. Quando dobramos a esquina, vi a minha porta, fechada, intacta, o sino imóvel. Subi a escada com o coração na boca. Abri com cuidado, respirei, entrei. Tudo estava igual, mas a casa é uma mãe.
Ela avisa quando alguém entra sem ser convidado. Havia um perfume estranho no ar, do tipo de sabonete que não uso. Fui direto ao móvel da sala, um aparador antigo que foi da minha mãe. Abri a gaveta de baixo, vazia. Abri a de cima. Um pano de crochê. Debaixo dele, nada. Olhei a parte de trás do móvel. O forro de madeira tinha um parafuso solto. Eu puxei com a unha. O forro cedeu um pouco. Atrás dele, enrolado num saco plástico transparente, estava um caderno espiral de capa azul. Escrito a caneta no alto da capa, um nome. Miguel. E logo abaixo, uma palavra. Lista. Eu engoli em seco e sentei na própria escada da sala. O detetive pegou luvas, abriu o caderno, folheou com olhos de falcão. Cada página tinha nomes, datas, valores, horários, apelidos, ruas, esquinas, favores, ameaças. Havia notas sobre policiais, sobre funcionários de cartório, sobre viúvas e sobre velhos. Minha garganta ardeu. Daniel havia sido mais do que devedor. Tinha se tornado um contador de pecados alheios, um arquivo vivo, uma peça importante da engrenagem. Talvez por isso tivesse virado um estorvo. Morto não fala, caderno fala. A voz do detetive saiu baixa e precisa. Com isso aqui, ninguém vai a leilão. Com isso aqui, alguém vai à cadeia. Eu fechei os olhos por um segundo e agradeci em silêncio pela água benta da capela, pelos olhos limpos que eu tinha pedido. Quando abri, o telefone da minha casa tocou. O som ecoou pelos cômodos como sino de igreja pequena. Eu atendi. Do outro lado, a voz arranhada voltou, mais próxima do que nunca. Agora você me escuta, velha. E quando ele disse velha, o mundo ficou muito quieto. Eu respirei e segurei o aparelho como quem segura um rosto. Eu disse a ele que o mundo não estava do lado dele. Ele riu. Eu disse que o caderno tinha aprendido a escrever sozinho. Ele parou de rir. O silêncio dele quebrou alguma coisa no ar. Agora você me escuta, ele repetiu, mas a voz já não doía na minha pele. Eu não era mais refém de ruído. Eu era guardiã de prova. Foi nesse instante, com o detetive à minha frente folheando o caderno, com a sombra do fim de tarde deitando nas paredes, com a lembrança do hospital ainda fresca nas mãos, que compreendi de verdade o que o título da minha própria história vinha anunciando desde o começo. Não foi no jantar de família que o destino virou a mesa. Foi quando o telefone tocou. E quando o telefone tocou, não fui só eu que perdi o fôlego. A cidade perdeu um pouco de sua máscara. O sistema perdeu um pouco de seu segredo. E todos, por um breve segundo, ficaram pálidos. Eu desliguei devagar. O detetive sorriu sem dentes. Ele disse que, a partir daquele momento, a história mudava de nome. De dívida para evidência. De ameaça para denúncia. Eu guardei o caderno contra o peito como quem guarda um filho. E então fiz algo simples. Peguei a chave da porta e virei 2 vezes. Foi a primeira vez, em muito tempo, que senti a casa respirando comigo. Do lado de fora, uma moto acelerou e foi embora. Do lado de dentro, a coragem abriu as janelas. E eu, que tantas vezes fui chamada de fraca, entendi que a fraqueza era a máscara que me colocaram para me vender silêncio. Eu tirei a máscara. A noite caiu inteira, mas eu não tive medo. Porque agora eu tinha nomes, datas, horários. Agora eu tinha a verdade grudada nos dedos. Agora eu tinha uma filha acordada e um motivo para ficar de pé. Quando saímos de casa, o detetive trancou o portão como quem encerra um capítulo. No caminho de volta ao hospital, ele explicou o plano com calma. Digitalizar cada página, entregar cópia ao promotor, manter o original em local seguro, acionar um delegado de confiança, cruzar os nomes da lista com processos antigos, dar voz a quem nunca teve. Eu ouvi tudo e disse que queria estar presente. Ele respondeu que eu já estava. Voltei ao quarto de Clara com o caderno embrulhado no fundo da bolsa, escondido em uma pasta de plástico com minhas contas de água e luz. Quando minha filha me viu chegar, entendeu sem palavras que eu trazia alguma coisa mais que maçãs. Eu sorrindo sem sorriso, ela segurando minha mão com força de náufrago. Dona Lúcia levantou e nos deu espaço. Eu disse a Clara o que havíamos encontrado. O rosto dela mudou de novo, mas dessa vez o que vi não foi medo nem culpa. Foi uma promessa. Mãe, a gente vai até o fim. Eu respondi que ir até o fim não significa se tornar dura. Significa não mentir mais para si mesma.
A claridade da madrugada encostou na janela do quarto como um gato que sabe o caminho de casa. O telefone não tocou mais. O detetive ficou sentado num canto, cochilando com a cabeça no ombro do próprio casaco. Eu vigiei o sono da minha filha e, pela primeira vez desde que essa história começou, adormeci por 3 horas seguidas, sem sobressalto. Sonhei com o quintal de terra batida da casa da minha mãe. Sonhei com roupa no varal e cheiro de pão. Sonhei com uma mesa comprida que cabia a todos, até os que a vida levou cedo. Acordei em paz. Olhei o relógio. 6h40. Beijei a testa de Clara. Fui até a janela. A cidade acordava lá fora com barulho de caminhão de gás e latas abrindo. Foi então que o telefone do quarto tocou de novo. 5º toque. Eu encarei o aparelho com a serenidade das coisas decididas. Atendi com voz firme. Do outro lado, uma pausa breve e o som de alguém respirando perto demais do microfone. Eu disse, alô. A voz respondeu com uma calma que eu já conhecia. Dalila. Bom dia, Helena. A sua noite foi boa. Eu não respondi. Ela continuou. Eu tenho uma proposta melhor. E quando ela falou melhor, eu entendi que a batalha estava longe de terminar. Mas eu também entendi outra coisa. A guerra já não era no meu corpo. Era nos papéis. E nos papéis eu não perco. Eu olhei para Clara. Ela me olhou de volta. Eu sorri. Dalila despejou sua proposta pelo fio como quem derrama óleo na estrada. Eu ouvi tudo até o fim, e quando ela terminou, respondi com uma frase só. Não brinque com uma casa que tem história. Você vai sair menor do que entrou. Desliguei com a leveza de quem acaba de puxar uma porta e deixar o vento varrer a poeira. A partir dali, nada seria como antes. A voz que um dia me mandou para um asilo agora tinha medo do meu silêncio. E o telefone, esse velho tambor, havia criado o coro que eu precisava. Porque quando ele tocou, não tocou só para mim. Tocou para todos. E todos, finalmente, ficaram pálidos pelo motivo certo. A verdade tinha acordado. E estava com fome. A ligação de Dalila ficou ecoando no quarto como um passo que não termina de chegar. Ela queria uma resposta curta, queria me empurrar para uma esquina sem saída, queria que eu acreditasse que dignidade é artigo de luxo. Eu desliguei sem lhe dar o gosto do meu medo. Do lado de fora, a manhã mastigava buzinas. Do lado de dentro, minha filha respirava melhor e o detetive alinhava planos como quem ajeita as cartas antes da partida. Ele tomou café amargo, abriu o caderno de capa azul e disse que nomes são chaves. Cada nome abre uma porta, mas também revela quem segura a cópia da chave mestra. Miguel usava 3 telefones, 2 contas bancárias de laranjas e um circuito de encontros sempre em locais com saídas fáceis. Dalila era o rosto limpo da sujeira. Não gritava, não ameaçava. Apenas colhia o medo dos outros como quem colhe uvas maduras. O detetive riscou setas sobre o papel. O fio que atravessava tudo vinha do cartório. Um funcionário antigo, discreto, apelidado de guia. O tipo de pessoa que sabe o caminho por dentro, que carimba sem levantar a cabeça, que reconhece firma de olhos fechados. Clara ouviu tudo com o olhar atento de quem reaprende a habitar o próprio corpo. Quando ele mencionou o apelido, a memória dela trouxe uma cena. Ela lembrou do balcão de madeira, do ventilador que só empurrava calor, de um homem magro de camisa bege passando a língua nos dedos para folhear papéis. Lembrou do som do grampeador. Lembrava até do cheiro forte do álcool gel. Eu perguntei se ela lembrava do rosto. Ela disse que lembrava da pressa, e às vezes a pressa tem rosto. O detetive decidiu que precisávamos de prova viva, não só de papéis. Prova que respira, que entra na sala e que não consegue mentir sem tremer a pálpebra. Ele marcou uma ida ao cartório no meio da tarde. Não íamos sozinhos. Um promotor de confiança esperaria o aceno. 2 testemunhas discretas passariam por clientes. O plano parecia simples: pedir uma segunda via de um documento inexistente e ver quem se apressa para oferecer atalhos. O crime gosta de atalho. É no atalho que ele tropeça. Antes de sair, eu me aproximei de Clara. Ela pediu que eu não enfrentasse nada sozinha. Pediu que eu lembrasse do meu coração. Pediu que eu voltasse para contar como foi. Eu prometi com a roupa toda. Prometi com o cheiro da minha casa. Prometi com a carta do meu marido que eu carrego escondida desde a viuvez. Prometi com tudo o que ainda me chama pelo nome. Quando saí do quarto, Dona Lúcia apertou minha mão.
Os seus dedos sempre foram quentes. Ela disse que iria rezar mais forte. Eu respondi que a reza dela tem chão. O sol das 3 da tarde entra nas ruas como faca sem cabo. O cartório tinha fila, tinha criança impaciente, tinha velho sem pressa, tinha gente com pasta de plástico transparente e carimbo carimbando. O detetive pegou senha, eu peguei coragem. O funcionário de camisa bege estava lá, exatamente onde Clara disse que estaria, movendo papéis com a rapidez de quem treinou o gesto até virar música. O nome no crachá calou a sala dentro de mim. Guilherme. O apelido devia ter nascido ali, no óbvio, Guia. Quando chegou a nossa vez, o detetive soltou a isca com voz de contribuinte cansado. Precisamos de segunda via de reconhecimento de firma de uma procuração antiga. Assinei no susto. Perdi o original, é urgente. O homem ergueu os olhos por um segundo, balançou a cabeça, disse que sem o original não dá, que existem normas, que nada ali é assim tão fácil. A resposta era perfeita demais. O detetive agradeceu, deu 2 passos para trás, fez menção de sair. O homem então baixou o tom, inclinou o corpo, perguntou se era caso de família. Eu respondi que era, que havia pressa, que havia hospital, que havia gente esperando. Ele avalia. Os olhos dele não eram maus. Não eram bons. Eram de quem aprendeu a tirar a própria fome do cinza. Ele pediu que aguardássemos 1 minuto. Entrou por uma porta lateral. Voltou com uma prancheta e uma pergunta. O nome do genro. Eu disse. Ele anotou sem levantar a cabeça. Pediu a data. Eu disse. A mão dele correu sobre o papel com uma segurança que não vinha de hoje. Depois olhou para mim como quem oferece chuva na seca. Talvez fosse possível agilizar. Eu disse. Talvez não paga a conta. Ele sorriu com um canto da boca e disse que, com um reconhecimento posterior, um ajuste de data e o aval de um colega, a via reapareceria. E que eu não deveria me preocupar. Casos de família são tratados com carinho. O detetive respirou devagar, como faz quem pede mais corda para o nó apertar no lugar certo. Fez mais uma pergunta de quem quer topar, e então entregou a senha de volta ao balcão, como quem entrega uma moeda ao guardião. No instante em que a senha tocou a madeira, 2 pessoas se levantaram nas cadeiras do fundo. O promotor e a escrivã que haviam entrado feito sombras. O detetive só precisou erguer o queixo. O promotor abriu a carteira funcional. O cartório inteiro silenciou. A palavra investigação foi dita com a sobriedade de uma missa de 7º dia. Guia não correu. Mas a mão dele tremeu o suficiente para que a caneta deixasse um borrão no papel. O gerente apareceu de dentro, perguntando o que acontecia. O promotor pediu uma sala, pediu os livros de registro dos últimos 6 meses, pediu cópias de documentos com meu nome e com o nome de Clara. Pediu a lista de quem reconheceu firma de procurações em dias específicos. O gerente tentou ganhar tempo. Explicou que aquilo quebraria a rotina, que havia gente esperando. O promotor disse que a justiça não marca senha. Entramos. A sala dos fundos tinha cheiro de papel úmido. Pilhas de livros, uma janela pequena dando para um pátio que ninguém usa, um bebedouro com copos de plástico que se agarravam uns nos outros. O promotor abriu o jogo de uma vez. Apresentou o caderno de capa azul como quem apresenta um atestado de existência. Pediu a Guilherme que reconhecesse a própria escrita nas observações laterais de 3 registros, todos com o mesmo gesto abreviado, todos com a mesma velocidade de tinta. O homem demorou para responder. Quando finalmente abriu a boca, não alegou inocência. Alegou rotina. Disse que a fila empurra, que o balcão não tem coração, que o salário não paga remorso. O promotor não quis ouvir justificativa. Quis ouvir nomes, quem mandava, quem pagava, quem cobria os furos. O homem respirou preso, olhou para mim e talvez tenha visto a mãe dele na minha idade. Talvez tenha visto o avesso do próprio caminho. Falou baixo, mas falou. Disse que um tal de Aramis, o gerente noturno, era a ponte. Disse que Aramis pegava dinheiro em envelopes pálidos, dizia fatura, dizia ajuste, dizia gratificação. Disse que a dupla que aparecia para os apertos era sempre a mesma, um homem de barba fina e uma mulher de vestido cinza. Eu não precisei ouvir os nomes. Miguel e Dalila cabiam direitinho nas medidas. O promotor chamou 2 policiais que já esperavam lá fora.
Pediu o celular de Guilherme, pediu que ninguém saísse pela porta lateral, pediu acesso às câmeras internas. A poeira começou a cair do teto, mas não havia vento. Era o peso do segredo se soltando. O gerente voltou vermelho, tentando encostar no promotor com palavras brandas. O promotor mostrou o crachá de novo, com o rosto firme de quem se acostumou a dizer não para vozes que mandam. O gerente deu um passo para trás. A partir daquele instante, ninguém mais carimbava nada sem que uma sombra ficasse por perto. Saímos do cartório com as cópias que importavam. Do lado de fora, o asfalto parecia querer derreter o sapato. O detetive me olhou como quem sabe que o barco mudou de direção. Ele disse que a rede tinha sido ferida, e rede ferida balança o mar inteiro. Era hora de proteger os nossos. Era hora de esconder o caderno onde nem a minha ansiedade encontrava sozinha. Ele propôs um endereço que não estava nos mapas familiares. Uma pequena sala num prédio antigo, 2 quarteirões da delegacia. Ninguém imagina que as coisas mais delicadas às vezes ficam a poucos passos do barulho. No caminho, o celular dele tocou. Uma mensagem curta, número não identificado. Foto da minha casa por fora, as janelas fechadas, o sino imóvel. Embaixo, uma linha de texto. Portas velhas cedem com empurrão. Ele aumentou o brilho da tela, me mostrou, pediu que eu respirasse. Eu respirei como quem apaga a vela no vento. Ele respondeu com outra foto, desta vez do caderno sobre a mesa, folhas numeradas, carimbo do Ministério Público datando aquela manhã. Embaixo, uma linha de texto só. Não há porta que empurre a verdade. Guardamos o caderno no cofre da sala, com o barulho seco de coisa que não volta a cair no chão. O detetive fotografou cada página, salvou em 2 pendrives, transferiu para um servidor seguro, mandou cópia para o promotor e outra cópia para um delegado antigo que ainda não tinha desaprendido o ofício. Eu fiquei em pé, encostada na janela, olhando a rua correr sem ver. Quando ele terminou, me entregou um envelope leve. Dentro, apenas uma folha. Era a medida protetiva pedindo a inclusão do meu nome e de Clara como pessoas ameaçadas, com direito a acompanhamento e ronda. Eu não pedi para me sentirem fraca. Eu pedi para reconhecerem que eu era alvo. E alvo que sabe que é alvo já desarma metade do tiro. Voltamos ao hospital no finzinho da tarde. A luz daquele horário tinge tudo de cobre e faz os corredores parecerem mais longos. Clara estava mais corada. Dona Lúcia contava histórias dos antigos carnavais como quem acende lampiões na memória dos outros. Eu sentei ao lado da cama, contei a ela o que aconteceu no cartório, os nomes, as faces, a tremedeira do funcionário que decidiu falar. Ela me apertou a mão com gratidão que não pesa. Quando terminei, ela ficou um tempo olhando para o teto como quem arruma a prateleira por dentro. Depois disse que queria pedir desculpas a ela mesma. Eu a olhei sem entender. Ela explicou que passou anos acreditando que ser forte era aceitar o que lhe davam. Hoje ela entendeu que ser forte é recusar o que te desmonta. O detetive entrou com um sorriso raro. O promotor tinha dado o primeiro passo público. Um pedido de quebra de sigilo de 2 números. Um mandado para apreender documentos no cartório ao amanhecer. E uma notificação para Dalila se apresentar ainda naquela semana para prestar esclarecimentos. Eu respirei aliviada. Mas a alegria veio com aviso. Quando se cutuca o formigueiro, as formigas sobem pelo sapato. Era preciso amarrar as coisas da casa. Era preciso criar obstáculo no portão e luz acesa onde antes havia sombra. Fomos até lá nós 3. Lúcia insistiu em ir junto e eu não recusei. Chegamos com a noite entrando de mansinho. O vizinho do número 8 nos chamou pelo nome, perguntou se estava tudo certo. Eu respondi que estava mais duro do que certo, mas que seguia de pé. Ele acenou, ofereceu o cachorro grande para dormir no quintal. Eu sorri. Aceitei. Abri minha porta com cuidado. O ar por dentro tinha o cheiro que sempre teve, que só as casas que amam exalam. Colocamos uma barra de ferro, que o detetive trouxe entre a maçaneta e o chão. Ele instalou uma trava a mais nos fundos e uma campainha que toca no celular dele se alguém força a janela da cozinha. Coisas simples, coisas que lembram ao medo que agora ele precisa passar por senha. Fui ao quarto por 1 minuto, peguei o envelope com a carta do meu marido. Li em voz alta para mim mesma. Você não é a soma do que tiraram de você. Você é o que escolhe manter. Dobrei devagar e guardei de novo. Quando voltei à sala,
Clara estava sentada no meu sofá, o mesmo de tantos natais. Ela pediu um copo de água e sorriu como quem conhece a casa melhor do que conhecia ontem. Eu dei água e dei também uma notícia. A partir de agora, nada mais se decide sem sobrepor dignidade. A partir de agora, se alguém falar asilo, vai precisar conjugar a frase com amor. A partir de agora, a casa não está à venda, e eu também não. Foi quando o telefone fixo tocou. O som cortou a sala como faca sobre casca de laranja. Desta vez, eu deixei tocar 2 vezes antes de atender. O detetive fez sinal de viva voz. Eu obedeci. Do outro lado, a respiração de quem correu escadas. Uma voz que eu não conhecia. Disse o nome de Miguel com urgência e pediu que eu ouvisse. Eu perguntei quem era. Ele disse que era alguém que estava farto de carregar recado de maltrapilho cheio de dinheiro. A voz tinha tom de funcionário que descobriu tarde que também era gente. Ele avisou que Miguel não dormia em casa desde o dia anterior, que tinha sumido do circuito de bares costumeiro, que Dalila mandou recolher papéis em um escritório no centro e que, se eu achava que estava tudo gravado, era bom gravar mais um pouco. Eu perguntei por quê. Ele disse que à meia-noite haveria um encontro em um galpão de frente para a linha do trem. Ele falou o endereço e desligou sem pedir nada em troca. Eu olhei para o detetive. Ele já estava com a chave na mão. Disse que ia com reforço, que eu ficaria com Clara e com Dona Lúcia, que nada de heroísmo de novela. Eu concordei com a cabeça, mas o coração queria desobedecer. O coração tem esse vício herdado das mães de antes. Ele saiu, prometeu mandar mensagem quando estivesse no ponto. No fundo, a casa parecia segurar a respiração junto comigo. Clara pegou minha mão. Disse que me via diferente. Não era o diferente de maquiagem, era o diferente de decisão. Eu disse a ela que decidi parar de pedir licença para viver. O relógio da parede riscou 11 horas. O vizinho trouxe o cachorro grande, que deitou no quintal como uma estátua boa. Eu servi café em xícaras pequenas, que é como a gente aprende a segurar a noite. Dona Lúcia contou outra história antiga, desta vez de um amor que quase se perdeu e não se perdeu porque alguém disse a frase certa no tempo certo. Eu perguntei qual foi a frase. Ela riu. A frase era um não. 11h30. O celular do detetive vibrou no meu. Uma mensagem curta. Ponto tomado. A rua vazia. O galpão com luz acesa por dentro. 2 carros. 4 homens. Uma mulher. O ar ficou espesso. Eu fechei a janela só para sentir que podia abrir de novo quando quisesse. 11h45. Outra mensagem. Entra um 5º homem carregando uma pasta. A câmera de longe não alcança a cara. 11h59. Mais uma. A conversa começou. Ele não escreveu os nomes. Escreveu o som da rua. Trem passando. Cachorro latindo. A cidade continua mesmo quando a verdade está sendo negociada. 00:07. O celular vibrou com força. Uma foto chegou. Dentro do galpão, de costas, uma mulher de vestido cinza. Ao lado, um homem de barba fina. De frente para eles, outro de boné e pasta na mão. A última mensagem veio 1 minuto depois. O boné cai. E o rosto aparece. Eu fiquei em pé, sem perceber que estava. O nome saiu como se sempre estivesse morando na minha boca. Aramis. O gerente do cartório estava no coração do galpão. O atalho tinha mesmo dono. A rede finalmente mostrava o nó. A campainha da rua tocou com 3 toques secos. Eu e Clara nos entreolhamos. O cachorro latiu uma vez e ficou alerta. Dona Lúcia se levantou devagar, com as mãos espalmadas como quem apazigua. Eu respirei fundo e caminhei até a porta. Perguntei quem era. A voz do lado de fora não respondeu com o nome. Respondeu com uma pergunta. A senhora é Helena. Eu disse que sim. A voz disse que trazia uma entrega que não podia esperar. Eu olhei pelo olho mágico, não vi rosto. Vi apenas um envelope pardo na mão de alguém com casaco escuro. O detetive não estava ali para acenar prudência. A decisão era minha. Eu virei a chave uma vez. A tranca respondeu com o som do sempre. Virei a segunda. O mundo ficou fino. Abri a porta apenas à largura da corrente. Pedi que colocasse o envelope no chão. A pessoa obedeceu. Eu disse que agradecia e fechei devagar. Peguei o envelope com a ponta dos dedos, como quem pega um espinho que protege a rosa. Levei para a mesa. Abri. Lá dentro, 2 coisas.
Uma foto de Daniel assinando alguma coisa diante de Aramis, os dois sorrindo, a data de uma semana antes do acidente. E um bilhete de letras secas. Nem todo mundo aguenta ver o que vende. Alguns caem no próprio buraco. O relógio riscou 00:13. Eu ergui a cabeça e entendi que a casa respirava comigo de novo. O mundo estava menor do que eu pensava e maior do que eu temia. Eu peguei o telefone e liguei para o detetive. Disse a ele sobre o envelope, sobre a foto, sobre o buraco. Ele pediu que eu mantivesse tudo intocado. Disse que viria assim que pudesse, que a operação no galpão precisava de final limpo. E então, antes de desligar, a frase que eu levei para a cama como quem leva um fio de luz dentro do bolso. Falta pouco para essa gente entender que não se vende o que tem raiz. Desliguei, sentei no chão da sala, encostei as costas no sofá. Clara veio, sentou ao meu lado. Não falamos nada por um tempo que dava para cozinhar uma sopa de memórias. Quando ela finalmente falou, não pediu perdão nem prometeu milagres. Disse apenas que estava pronta. Eu perguntei pronta para quê? Ela respondeu pronta para ficar do meu lado quando a cidade acordasse sabendo os nomes. Do lado de fora, uma moto passou devagar e foi embora. Do lado de dentro, os ponteiros avançaram 1 minuto. A velha noite, que gosta de me assustar com sussurros, percebeu que eu não era mais seu brinquedo. Eu não tinha pressa, eu tinha caminho. E o caminho, pela primeira vez em muito tempo, era meu. O telefone parou de tocar, e por um momento o silêncio pareceu vivo. Do lado de fora, o vento fazia a calçada respirar. Do lado de dentro, o relógio marcava a passagem das horas como quem conta passos de um fugitivo. O detetive estava no galpão. Eu podia sentir a tensão dele atravessando o ar, como se o fio do telefone fosse um nervo entre nós. Clara adormeceu no sofá, cansada demais até para sonhar. Dona Lúcia cochilava de cabeça encostada na parede, rosário entre os dedos. Eu fiquei de vigia. Quando o relógio bateu 1 da manhã, o celular vibrou. Uma mensagem curta, sem pontuação. Entramos. Um preso. Ela fugiu. A palavra ela acendeu todos os cantos escuros da minha mente. Dalila. Saí para o quintal, o cachorro ainda deitado perto do portão. O céu estava pesado, quase preto. Respirei o ar frio e pela primeira vez percebi que a casa parecia maior. Talvez fosse a coragem crescendo por dentro. Voltei para dentro e preparei café. Enquanto a água fervia, pensei em tudo o que tinha mudado em poucos dias. A filha que me quis num asilo agora dormia na minha sala. O genro morto deixara rastros de uma teia inteira. Eu, que sempre temia envelhecer sozinha, tinha virado a testemunha principal de uma quadrilha. O detetive ligou as duas. A voz dele vinha trêmula, não de medo, mas de cansaço. Helena, conseguimos pegar o Aramis. Miguel está foragido. Dalila sumiu. Mas temos tudo. Os registros, os áudios, a confissão. Fiquei muda. Eles usavam o cartório como fachada, compravam dívidas falsas e vendiam promessas de herança. Seu nome era só mais um entre dezenas. Mas o caderno... Ele respirou fundo. O caderno salvou muita gente. Sentei na poltrona e deixei as lágrimas virem. E agora? Agora a justiça começa, mas a senhora precisa se proteger. Amanhã cedo vamos levá-la para depor. Desliguei. Fiquei ali, com o telefone nas mãos, ouvindo o tic-tac como se fosse o pulso do mundo. O dia nasceu cinza. Eu e Clara fomos até a delegacia acompanhadas do detetive. As ruas pareciam mais estreitas, ou talvez fosse só o medo tentando se esconder no asfalto. Na sala de depoimentos, o promotor me cumprimentou com um aperto de mão respeitoso. A senhora não tem ideia do que esse caderno representa. Eu contei tudo, desde o jantar de família até o último telefonema. Enquanto eu falava, Clara segurava minha bolsa. Quando terminei, o promotor disse apenas: "A senhora não é vítima, dona Helena, é testemunha de coragem." Saímos dali com o sol começando a abrir caminho entre as nuvens. À tarde, a notícia se espalhou. Rede de falsificações é desmantelada. 3 presos, 2 foragidos. Os jornais falavam do Caderno Azul, da viúva que não se calou. Eu li a manchete e senti um misto de vergonha e alívio. Não por aparecer, mas por saber que, desta vez, a verdade não seria enterrada junto com o medo. Clara ficou em silêncio a maior parte do dia. À noite, trouxe o álbum de fotos que eu guardava há anos. Sentamos na sala e folheamos juntas os aniversários,
as viagens simples, o dia em que ela aprendeu a andar de bicicleta. Quando chegamos à última página, ela segurou minha mão. Eu achava que a senhora era fraca, mãe, e eu achava que te tinha para sempre. Nos olhamos longamente. Nenhuma das duas precisava se desculpar mais. 3 dias depois, o detetive voltou. Dálila havia sido presa em outro estado, tentando embarcar com documentos falsos. Miguel ainda estava solto, mas sem poder fugir. Todos os caminhos dele estavam sob vigilância. O caso vai demorar, ele avisou, mas a parte suja já veio à tona. E a casa? Perguntei. Ele sorriu. Intocável. Já está protegida por lei. Olhei para Clara e ela chorou de novo, mas dessa vez as lágrimas tinham outra temperatura. Era como se lavassem o chão do que fomos. Nessa noite, fizemos jantar. Frango assado, purê e pão. O mesmo cardápio do dia em que tudo começou. Colocamos a mesa com calma. Clara acendeu as velas. Dona Lúcia trouxe vinho barato e disse que era o certo para selar as coisas boas. No primeiro brinde, ninguém falou nada. Só o som dos copos se tocando. E, de repente, me veio a lembrança da frase que ela me dissera naquele jantar distante. Você deveria ficar num asilo. Mas agora, ao olhar minha filha, percebi que o asilo que ela queria construir não era de paredes, era de culpa. E eu, sem saber, tinha aberto as janelas. O telefone voltou a tocar, já no meio da sobremesa. Por um segundo, todos congelaram. Atendi com a voz firme. Era o detetive. Helena, temos ele. Miguel. Fechei os olhos. Está vivo? Está. E vai falar. A notícia atravessou a mesa como vento bom. Clara chorou. Lúcia sorriu. Eu respirei fundo. O detetive prometeu passar no dia seguinte. Traga flores, me pedi. A casa merece. Naquela madrugada, sentei sozinha na varanda. A lua estava inteira, redonda como prato. Olhei para o céu e pensei em quantas vezes a vida nos quebra só para cabermos de novo dentro de nós mesmas. Pensei em Daniel, não como o homem que me enganou, mas como o homem que se perdeu tentando segurar o que já escorria. Pensei em Clara e em como o amor entre mãe e filha é a única herança que o tempo não consegue falsificar. E então falei baixinho para o vento. Amar não é se anular. Amar é resistir junto, mesmo quando tudo tenta nos separar. A brisa trouxe o som distante da cidade dormindo, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Miguel foi preso numa manhã que tinha cheiro de ferro. O detetive chegou cedo, com a barba por fazer e um buquê simples, dessas flores do campo que parecem resistentes ao vento. Deixou o arranjo na minha mesa e pediu desculpas por não ter trazido antes. Eu agradeci em silêncio porque havia outra flor se abrindo dentro de mim, uma que eu não sabia nomear. Ele disse que a captura tinha sido limpa. Um carro comum, 2 agentes, uma esquina sem testemunhas que pudessem vender a notícia antes da hora. Miguel tentou correr, mas tropeçou numa pedra pequena que parecia ter sido colocada ali pelas mãos da própria pressa. À tarde, levaram-me para o reconhecimento. O corredor do prédio público cheirava a papel úmido e café esquecido. Sentei numa cadeira de plástico, as mãos sobre a bolsa, e esperei. Quando a porta se abriu, eu vi primeiro os ombros, ombros de homem que aprendeu a crescer para parecer maior do que era. Depois vi o queixo e a barba fina. Por fim, os olhos. Não eram olhos de fera, eram olhos de quem ficou tempo demais no escuro. Ele me encarou como se estivéssemos num mercado velho, cada um tentando adivinhar o preço que o outro teria coragem de pagar. Eu respirei fundo e confirmei com a cabeça. Era ele. O promotor conduziu as perguntas. Miguel se esquivava como quem dança descalço sobre cacos, sempre com as palavras calculadas, sempre sem dar a frase inteira. Dizia que não ameaçava, propunha. Dizia que não roubava, negociava. Dizia que não falsificava, corrigia. Eu o ouvi sem interromper, porque entendi que a mentira, quando se mostra inteira, pesa o bastante para derrubar quem a carrega. Quando finalmente perguntaram sobre o caderno, ele sorriu com desdém. Caderno é papel, palavra voa. Eu me inclinei na cadeira e respondi com a voz da minha idade. Papel anota o que a palavra tenta escapar. Ele virou o rosto, como se eu tivesse aberto uma janela que o sol insistia em atravessar. Levaram-no para outra sala. Fiquei ali, com o detetive e o promotor. Eles falavam em termos que eu não dominava, mas eu percebia as frestas por onde o caso respirava.
Havia áudios, havia registros, havia um funcionário de cartório que resolvera trocar o peso do bolso pelo sossego do travesseiro. Aramis começava a desmontar a própria máscara. Dalila silenciosa, aguardando a hora de dizer o que sempre soube. Miguel entre as duas sombras, tentando mover o tabuleiro com a força de quem não aprendeu a perder. Voltei para casa com papelada na bolsa e um cansaço que não doía. Dona Lúcia já esperava com pão fresco e olhos atentos. Clara preparou chá. Sentamos às 3 e comemos devagar, como quem aceita uma paz pequena só para lembrar ao corpo que ainda é possível. Quando contei sobre o encontro com Miguel, Clara ficou quieta e depois perguntou se o mal tem rosto. Eu respondi que o mal tem muitos rostos, mas quase sempre se parece com pressa. Ela me olhou de um jeito que eu reconheci da infância, quando buscava em mim uma resposta que coubesse nos limites do mundo. Eu acrescentei que a pressa de ganhar e a pressa de esconder são irmãs, e que nós duas estávamos aprendendo a andar devagar outra vez. 2 dias depois, começou a fila de depoimentos. Outras mulheres apareceram, viúvas, aposentadas, moças com crianças no colo. Cada uma trazia um pedaço da mesma história, com nomes trocados e medos iguais. Eu as ouvi antes de falar. Algumas evitavam meu olhar, como se a vergonha fosse um casaco difícil de tirar. Outras seguravam meus dedos rápido demais, como quem afunda e encontra uma corda. Percebi que, sem querer, eu tinha virado uma espécie de espelho. E espelho que não julga, devolve coragem. Contei a cada uma que o telefone da minha casa havia tocado e que, quando eu atendi, minha vida não acabou. A vida tinha começado de novo, com palavras novas, mais duras e mais verdadeiras. O detetive avisou que haveria uma acareação. Eu não sabia a palavra, mas reconheci o sentido. Colocar frente a frente quem torce a verdade até ela gritar. Na sala estavam Miguel, Dalila e Aramis. Eu entrei depois, acompanhada, e fiquei a uma distância que não pedia perdão nem desafiava. Dalila usava o mesmo vestido cinza. O cabelo preso parecia mais severo. Miguel não me olhou. Aramis suava no pescoço, o colarinho marcando a pele. O promotor perguntou quem era o dono da ideia. Miguel sorriu. Ideia não tem dono. Dalila respondeu com calma que ideia tem preço. Aramis baixou a cabeça e disse que ideia tem medo. O ar ficou espesso, como sala onde alguém acabou de apagar uma vela. O promotor insistiu. Quem escolheu meu nome? Aramis gemeu uma vez e a voz saiu baixa. O nome veio do genro. Eu senti o chão se inclinar por um instante, mas não caí, porque eu já conhecia essa curva. O promotor pediu que ele explicasse. Aramis disse que Daniel prometeu a casa como garantia de uma ponte que nunca seria cruzada. Disse que Daniel achava que convenceria a família inteira com calma e que não haveria ruído. Disse que Miguel acreditou na autoconfiança do afogado. Eu fechei os olhos por um segundo para caber de novo dentro do corpo. Dalila manteve o rosto limpo. O promotor perguntou sobre as fotos dos meus netos, sobre as ligações, sobre o bilhete. Ela não se defendeu. Disse que informação é moeda e que moedas pagam portas. O promotor perguntou se ela sabia de freios mexidos, de galpões, de noites que terminam mal. Ela respirou e disse que jamais mandaria alguém morrer. Eu acreditei que gostava de controle demais para sujar as mãos com o imprevisível. Miguel bateu a caneta na mesa impaciente. Disse que aquilo tudo era teatro. O promotor sorriu sem alegria. É teatro com atas. E ata é coisa que não esquece. Na saída, Dalila me olhou nos olhos pela primeira vez sem máscara. Havia cansaço na linha da boca. Disse que eu era mais dura do que parecia. Eu respondi que ela tinha confundido dureza com raiz. Raiz não é de ferro. Raiz é de vida. Ela desviou o rosto como quem escuta uma língua que não domina. O corredor ficou comprido de novo, e por um instante eu me vi voltando para casa, subindo as escadas, abrindo a porta, acendendo as luzes. A casa existia inteira dentro de mim, e isso era um escudo que nenhum contrato falsificado alcançava. As semanas foram arrumando a poeira. O jornal continuou com as suas manchetes, o bairro continuou com o seu barulho, a vida continuou com o seu preço. Recebi visitas de 2 mulheres que eu nunca tinha visto. Uma trouxe bolo de fubá, ainda morno. Outra trouxe uma história com cortes no meio. Sentei com cada uma e ouvi. Não dei conselho, dei presença.
É impressionante como o simples ato de estar muda a temperatura de um cômodo. Clara começou a voltar ao trabalho aos poucos. A cicatriz na testa perdeu a cor de ameaça e virou uma linha que conta. Um dia ela disse que procurou uma terapeuta. Eu agradeci pelo gesto sem dizer palavra. Cada geração arruma a própria mala. Eu não tive com quem falar quando meu marido morreu. Ela decidiu que não queria repetir o meu silêncio. Me contou, envergonhada, que tinha medo de um dia me parecer com Dalila. Eu disse que o medo é um bicho que se alimenta do que a gente esconde. E lembrei a ela que Dalila amava o controle, não pessoas. Quem ama a gente desaprende a confundir voz alta com força. O processo ganhou fôlego. Uma audiência foi marcada para o mês seguinte. O promotor pediu que eu estivesse presente, não para assistir a ruínas, mas para testemunhar começos. O detetive dizia que a rede havia perdido a graça. As pessoas que alimentavam o esquema por dentro andavam com os olhos inquietos. Alguns queriam negociar, outros prometiam inocência de última hora. O mundo jurídico tem seus próprios labirintos, e eu aprendi a caminhar por eles sem perder a casa de vista. Numa tarde de chuva, recebi um envelope pequeno, sem carimbo, só meu nome escrito com letra conhecida. Abri com os dedos atentos. Era uma folha rasgada de um caderno qualquer. Reconheci a letra de Daniel. Ele tinha escondido dentro de um livro antigo, que o detetive recolheu no galpão e que finalmente fora periciado. A página não era confissão, nem justificativa. Era uma lista de promessas que ele escrevera para si mesmo quando casou com Clara. Proteger, poupar, não mentir, não apostar, não vender o que não é meu. No fim, um pedido de desculpas, escrito torto, como quem não sabe se será lido. Se eu cair, que não leve junto quem me deu a mão. Eu sentei no sofá e deixei a tarde cair com a chuva. A dor, que eu julgava vencida, voltou em pingos mansos. Não era perdão fácil, era o reconhecimento de que às vezes a tragédia não é plano, é hábito ruim sem freio. Nesse mesmo dia, o promotor ligou. A defesa de Dalila tentava desmontar o caderno, dizer que era exagero, dizer que a polícia tinha forçado o desenho do crime. O promotor falou de perícia, de datas, de digital, de caminhos que não voltam. O julgamento, disse ele, seria público. Eu respirei e entendi que a minha história, que começou na mesa de jantar com um prato de frango, iria terminar diante de bancos de madeira e gente curiosa. O destino muitas vezes escolhe cenários parecidos. O que muda é a consistência de quem entra pela porta. Na véspera da audiência, o telefone tocou mais uma vez. A voz que vinha do outro lado não arranhava. Era grave e limpa. Um homem que não se apresentou pelo nome. Disse que trabalhou para Miguel por pouco tempo e que não dormia desde a noite do galpão. Queria contar algo que não estava no caderno. Pediu que eu escutasse por 2 minutos. Eu ouvi. Ele contou que Miguel tinha um hábito pequeno que valia ouro. Guardava chaves de cofre em ímãs colados na parte de baixo das mesas onde fazia reuniões. Disse que a última mesa era de um bar antigo no centro, tampo de madeira escura, pernas de ferro. Pediu que eu avisasse o detetive e desligou sem esperar agradecimento. O detetive correu. Encontrou o bar fechado, mas encontrou o dono. Encontrou a mesa, passou a mão por baixo, sentiu o metal frio. A chave saiu grudada na ponta dos dedos como peixe que se entrega por falta de fôlego. O cofre era de um armário de aluguel no subsolo de um prédio onde ninguém olha para ninguém. Lá dentro, mais papéis, mais áudios, mais nomes. E uma coisa que não cabia no meu peito quando me contaram. Uma foto de Clara e Daniel num aniversário simples, tirada da minha sala sem que eu percebesse. No verso, com caligrafia impecável, uma sentença que não era ameaça, era inventário de intenções. Casa é o prêmio. A velha não vai saber. Eu fechei os olhos e deixei que a raiva passasse como vendaval. Ela passou. O que ficou foi pedra. Chegou o dia. Vesti meu vestido mais sóbrio, prendi o cabelo, coloquei o terço da minha mãe no bolso do casaco. Clara foi ao meu lado. Dona Lúcia ficou na última fileira. O detetive me viu entrar e inclinou o rosto num gesto de quem guarda lugar no mundo. O juiz falou com voz de sala de estudo. O promotor foi claro como água. A defesa, esperta como raposa. Dalila finalmente disse seu script, com frases retas e medidas. Miguel tentou usar o carisma que já não tinha.
Aramis olhou para as próprias mãos como quem ainda não se acostumou com o que fez. Quando chegou minha vez, a sala respirou diferente. Eu não tenho gosto por palco, mas aprendi a falar olhando o olho do outro. Disse meu nome, minha idade, minha profissão de quem construiu casa com as próprias mãos. Contei do jantar, do asilo, do cartório, do documento que sumiu, do estacionamento, do sangue na boca de um homem que escolheu a pressa, da madrugada que mudou de cor quando o telefone tocou. Contei do caderno, contei das mulheres na fila, contei do medo que virou farinha de coragem. Não levantei o tom, não pedi que acreditassem. Apenas segurei o fio da história com firmeza para que ninguém puxasse para o lado e rasgasse. Na saída, um jornalista me perguntou se eu tinha uma frase para as pessoas que estavam com medo de denunciar. Eu respirei e disse que medo não é pecado. Pecado é acostumar o coração a dormir no chão. Ele anotou com rapidez e eu voltei para o banco de madeira ao lado de Clara. Segurei sua mão e ela apertou a minha de volta com a força exata de quem não solta mais. O juiz pediu um intervalo. As pessoas saíram em pequenos grupos, o corredor cheirando a café e a nervoso. O detetive se aproximou com passos de quem não quer interromper. Disse que a chave do cofre tinha dado em mais de um armário e que o segundo escondia algo que eu precisava ver, não naquele instante, mas antes da sentença. Eu o encarei e perguntei se aquilo mudava as coisas. Ele respondeu que não mudava o que era certo, mudava apenas o desenho do mapa e que às vezes a justiça gosta de chegar com surpresa para lembrar que não foi convidada tarde demais. Respirei, olhei para o relógio. O ponteiro caminhava sem medo. Entendi que o próximo capítulo não seria só sobre condenações. Seria sobre restituições. E restituição não é só devolver casa. É devolver nome. É devolver lugar à mesa. É devolver à palavra mãe o peso que ela tinha antes de ser usada como moeda. Quando as portas se abriram de novo, eu estava pronta. Não para vencer, porque a vitória nunca é limpa quando o caminho passa por tanto entulho. Pronta para ouvir, pronta para ficar, pronta para não me esconder na hora em que disserem o que o mundo tem medo de dizer em voz alta. Do lado de fora, o céu juntava nuvens para uma chuva boa. Do lado de dentro, eu juntava as últimas forças para atravessar o que faltava. A história, que começou com um prato de frango e uma frase que cortou minha pele, agora avançava rumo a uma resposta pública. E eu, que quase fui empurrada para um quarto com cheiro de desinfetante e janela trancada, estava em pé numa sala grande, com a cabeça erguida, a casa inteira dentro do peito e uma certeza que não pede licença. A próxima porta se abriria com outra campainha. Não de telefone, de sentença. E antes dela, havia ainda uma verdade guardada no segundo armário, uma peça que faltava para fechar o desenho. Uma peça que tinha letra de homem perdido e assinatura de destino. Eu respirei, segurei a mão da minha filha e caminhei. Porque era assim que as coisas aconteciam quando eu era menina. O sino tocava, a gente entrava, sentava e esperava o nome ser chamado. Desta vez, quem chamava não era o balcão do cartório, era a vida. E quando a vida chama pelo nosso nome inteiro, não dá para responder com metade de nós. O julgamento terminou numa tarde de céu limpo. O juiz leu a sentença com a serenidade de quem sabe que nenhuma decisão devolve o que o tempo levou. Mas ainda assim, é preciso escrever o ponto final. Miguel e Dalila foram condenados. Fraude, extorsão, falsificação, tentativa de homicídio. Aramis, o gerente do cartório, aceitou acordo de delação e entregou nomes que o promotor anotou com cuidado, como quem recolhe pedras antes de cruzar o rio. Quando a última palavra foi dita, não houve aplauso. Só o som dos passos ecoando no chão frio. Eu respirei fundo e senti que aquele ar me pertencia de novo. Clara chorou em silêncio. Dona Lúcia, sentada na última fileira, juntou as mãos e murmurou uma prece curta. O detetive me olhou e, pela primeira vez em meses, sorriu com alívio. Do lado de fora, os jornalistas me cercaram. Perguntaram o que eu sentia, se me considerava vencedora, se perdoaria. Respondi com a verdade mais simples. Eu só queria voltar a ser dona da minha casa e da minha paz. Os dias seguintes foram lentos, mas leves. A casa parecia respirar comigo.
O sino do portão tocava sem pressa, o cheiro de café se espalhava como antes e as janelas abertas deixavam o vento brincar com as cortinas. Clara voltou a sorrir. Ela pediu para reformar o quarto que um dia seria meu abrigo. Não um asilo, mas um refúgio. Pintamos as paredes juntas, escolhemos cortinas claras, trocamos o velho relógio da sala por um novo. A cada martelada, a casa voltava a se chamar lar. Às vezes, eu ainda me lembrava do jantar, do garfo caindo no prato, da palavra asilo cortando o ar. Mas agora, quando essa lembrança vinha, eu não sentia dor. Sentia gratidão por ter sobrevivido àquela noite e a tudo que veio depois. Um domingo depois da sentença, fiz de novo o frango assado. Chamei Clara, os netos, Dona Lúcia, o detetive e até o promotor, que apareceu de surpresa com pão de padaria e um sorriso tímido. A mesa ficou cheia como antigamente. O barulho dos talheres se misturava ao riso das crianças, e por um instante eu pensei que talvez o amor seja isso, recomeçar na mesma mesa onde um dia se chorou. Clara levantou a taça e disse: "A coragem da minha mãe", eu respondi, "a coragem de voltar para casa." E brindamos. Mais tarde sentei na varanda sozinha. O sol descia devagar, pintando tudo de laranja. Olhei para o portão, para o jardim, para o céu. Pensei em quantas vezes eu temi ser deixada, esquecida, substituída. E percebi que o tempo não me tirou nada essencial. Ele apenas limpou o que era mentira. O telefone tocou. Dessa vez, não era ameaça. Era minha neta, rindo, dizendo que ia dormir aqui, na casa da vovó que virou heroína da televisão. Sorri. Desliguei e olhei para o alto. O vento soprou leve, trazendo o cheiro do frango, do vinho e das flores do campo. E ali, com o coração calmo, entendi o que a vida tinha tentado me ensinar o tempo todo. Não é a idade que te empurra para o esquecimento, é o medo de viver que te leva até lá. Eu não fui pro asilo, fui para dentro de mim. E lá dentro, finalmente, encontrei o meu lar. Amar não é se calar por medo de perder, é falar mesmo tremendo e ficar de pé.